pessoal. Sou a professora Marli Damasceno, estou mais uma vez aqui no canal do Portal Narrativa para trazer uma dica simples para você de como responder questões de concurso e questões do Enem, observando o enunciado. Te digo mais, 50% da tua resposta está no enunciado. Eu vou te provar, vamos lá? Esse texto, essa questão é a número 6 que eu trouxe da última prova do Enem, da prova azul, e a gente vai responder olhando para o enunciado. Claro que você deve ler o texto. Vou-me embora para Passárgada foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Vi pela primeira vez esse nome Passárgada quando eu tinha os meus 16 anos, e foi no autor grego. Esse nome de Passárgada, que significa campo dos persas ou tesouro dos persas, suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias como L'Habitation ou Voyage, de Baudelaire. Mais de 20 anos depois, quando eu morava só na minha casa da Rua do Curvelo, num momento de fundo desânimo, da mais aguda sensação de tudo que eu não tinha feito em minha vida por motivo de doença, saltou-me de súbito, do subconsciente, esse grito estapafúrdio. Vou-me embora para Passárgada. Senti na redondilha a primeira célula de um poema e tentei realizá-lo, mas fracassei. Alguns anos depois, em idênticas circunstâncias de desalento e tédio, me ocorreu o mesmo desabafo de evasão da vida besta. Desta vez, o poema saiu sem esforço, como se já estivesse pronto dentro de mim. Gosto desse poema porque vejo nele, em escorço, toda a minha vida. Não sou arquiteto, como meu pai desejava, não fiz nenhuma casa, mas reconstruí, e não de uma forma imperfeita neste mundo de aparências, uma cidade ilustre, que hoje não é mais a Passárgada de Ciro, e sim a minha Passárgada. E aí a gente vai para o enunciado, saber o que a questão quer. Os processos de interação comunicativa prevêem a presença ativa de múltiplos elementos da comunicação, entre os quais se destacam as funções de linguagem. Nesse fragmento, a função da linguagem predominante é a. Então vamos lá. Primeira coisa no enunciado, quando ele diz aí que interação comunicativa e funções de linguagem. Então eu já sei que ele quer saber qual é a função de linguagem aí. E para eu saber, dentre as funções de linguagem, eu tenho que saber a que cada uma se refere dentro do processo de comunicação, tá? Só que esse enunciado traz uma questão interessante, que é a palavra predominante. Pessoal, nenhum texto traz uma única função de linguagem. Todos os textos têm 2, 3 ou mais funções de linguagem, tá bom? Só que a questão aí, o enunciado, está te pedindo a função predominante. Então, é sinal de que há outras funções da linguagem aí. O segundo aspecto que a gente vai fazer quando pega uma questão de concurso ou do Enem é eliminar as questões que não têm ligação com o texto. Preste atenção, todas as questões de concurso, de Enem, elas devem ter relação com o texto. Mesmo que o texto esteja errado, fora dos padrões morais, éticos, aquilo que eu tenho como conhecimento, ou como moral, alguma coisa, não. Tua resposta só pode estar dentro do texto, não pode fugir disso aí. Lembrando que existem respostas mais corretas que outras. Então, o texto pode trazer mais de uma alternativa correta. A diferença é que uma estará mais correta que a outra, gente. Infelizmente, é verdade. Quem é concurseiro sabe muito bem disso, principalmente quando tenta anular alguma questão e não consegue, porque não leu aí direitinho o enunciado. Então, vamos lá. Quais as primeiras questões que eu eliminaria nesse texto aí? Poderia começar, por exemplo, pela função apelativa, né? Função apelativa, função conativa, que é uma função que está centrada no receptor. Então, é aquela pessoa que recebe, o emissor tenta modificar alguma coisa no receptor, impulsioná-lo a fazer alguma coisa. Onde está presente? Linguagem religiosa, linguagem política, tá? Quem nunca foi enganado, tá bom? Por um discurso religioso ou político. E, principalmente, que a gente mais vê, a linguagem da propaganda, tá? Todo mundo também já foi enganado ou foi levado a fazer alguma coisa pela linguagem da propaganda, pela forma como a propaganda é construída. Esse texto não tem nada que, de fato, o coloque como função predominante a apelativa. Então, a gente já eliminou a letra E.
Ótimo, sobraram 4 alternativas. Sobrou emotiva, referencial, metalinguística e poética. Eita, eu vou para onde? Vou para a letra B. Função referencial. Aquela função que tem pode ser também chamada de denotativa. A função que tem como principal objetivo informar. É uma função com uma linguagem mais científica, mais informativa, totalmente impessoal. Então, esse texto aí também não tem, primeiro que é um texto em primeira pessoa, tá? Então, já não teria essa resposta. Ficaria emotiva, metalinguística e poética. Tá? O texto não é uma poesia em si, não é essa elaboração na construção da mensagem. Então, eu eliminaria também a poética, apesar de estar falando da construção de um texto poético, né? De um poema. Mas não é. Então, sobrou a letra A, que é a função emotiva, e a função metalinguística. E aí, aquilo que eu te falei, você quer ver como tem questões que têm 2 alternativas corretas, no entanto, o enunciado me disse que ele quer a mais correta? Tá, gente, aí nós temos função emotiva nesse texto e temos função metalinguística. O que é a função metalinguística? É quando eu utilizo o código, a língua, para falar dela. Se eu descrevo uma obra de arte, um livro de português, a própria gramática, que é a função metalinguística bem descrita. Então, a língua tratando da língua. Tem nesse texto? Tem. Ele fala da construção de um poema. E tem a função emotiva, tá? Um texto em primeira pessoa, centrada aí no emissor. E aí? Quem predomina dentro dessa questão? Função metalinguística. Apesar de ele utilizar a primeira pessoa, ele está descrevendo o processo de construção de um poema, que se enquadraria perfeitamente aí na função metalinguística. E isso eu olho para o enunciado. A função predominante. Se fosse uma função secundária, aí sim, função emotiva. Mas a função predominante aí é a função metalinguística. Portanto, letra C. Então, não esqueçam, né? Sempre olhem para o enunciado, que o enunciado pede. Ele já te dá 50% da resposta. E sempre olhem para dentro do texto. Tchau, tchau. Continuem acompanhando o Portal Narrativa. Depois eu vou trazer mais dicas para vocês, respondendo questões de concurso, olhando para o enunciado. Tchau, tchau, pessoal.